A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Graças a Deus. Por favor, pegue a palavra de Deus agora. Pegue a palavra do Senhor e abra a sua Bíblia comigo, abra seu Evangelho em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6. Amados, uma das maiores necessidades da igreja hoje, se não a maior, é justamente a oração. A igreja de hoje é uma igreja muitas vezes frágil, doente, fraca, sem fogo, sem espírito. É uma igreja que não é pentecostal, é uma igreja que não vive resultados. E quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja no geral, porque tem faltado o principal, que é uma vida de oração. E Deus propôs no meu coração, ontem, quando estudava a palavra, despertar, ainda que seja nossa a princípio, para que nós venhamos orar mais, para que nós de verdade sejamos homens de oração e mulheres de oração. Porque quando uma pessoa vem até a nós e nos pede oração, é porque ela sabe que nós somos cristãos, evangélicos ou protestantes, e a pessoa sabe que na igreja, ali estão aqueles que têm o hábito de orar e oram com frequência. Mas será que nós temos o hábito de orar? Será que nós estamos orando verdadeiramente? Então eu creio que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, está nos despertando hoje para orarmos muito mais do que já oramos até aqui. Mateus capítulo 6, versículo de número 6, assim que encontrar, em reverência, se possível for, fique de pé. Está escrito assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Esta é a melhor oração. Este é o melhor momento de oração. Há algum problema em orar em público? Não há nenhum problema. Há algum problema em orar diante de outras pessoas, como fazemos na igreja, propriamente falando? Não há nenhum problema. Mas nesse momento aqui, você consegue se abrir com Deus, coisa que você não consegue fazer tendo uma pessoa do seu lado. Nesse momento aqui, você consegue se prostrar diante do Senhor. Você consegue se aquebrantar diante do Senhor. Você consegue pronunciar palavras, revelar segredos, fazer confissões, muitas vezes chorar, se derramar, coisa que você não conseguiria fazer diante de pessoas ao público como estamos agora. Esse hábito aqui nós temos que passar a ter a partir de hoje. Esse costume aqui nós temos que passar a ter a partir de hoje, principalmente você que não tem. Você que já tem, você vai intensificar ainda mais. Você que nunca teve esse hábito, a partir de hoje você vai ter. E você que um dia já foi uma pessoa assim, que entrava no seu quarto, fechava a sua porta e falava com Deus, você vai voltar para este primeiro amor, você vai voltar a ser essa pessoa que entrava dentro do seu quarto, fechava a porta e você sentia Deus ali no seu quarto. Você não se sentia só. Você entrava no quarto e quando você dobrava os joelhos para falar com Deus,
você sentia Deus te abraçando, você sentia Deus falando aos teus ouvidos e principalmente ao teu coração. É um despertar de Deus. A igreja precisa orar. E nós temos que começar. Eu não sei se o que nós vamos começar aqui vai pelo menos alcançar todo o ministério. Mas eu quero que essa igreja vai se tornar uma igreja de oração a partir de hoje. Amém, pessoal? Você crê nessa palavra? Eu leio e você repete. Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Você crê nessa palavra? Então, igreja que ora, desocupe as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo, a maior e mais bela, mais poderosa e mais sincera, a mais gloriosa e bendita salva de palmas que o Rio Grande do Sul, que Porto Alegre, que o Brasil inteiro já deu para o Senhor e sua palavra. Vamos aplaudir, igreja, vamos glorificar. Você que nos ouve pela rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e glorifique a Deus conosco. Isso, igreja, vai aplaudindo, vai glorificando, dilata os teus lábios, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai bendito, recebe os aplausos da tua igreja, e sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama graça, virtude e poder. A tua palavra vai ser pregada, que eu diminua, que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que queira atrapalhar. Senhor, envia a tua palavra hoje com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento, com salvação e com o despertar para fazer desta igreja verdadeiramente uma casa de oração, pois diz o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Podeis se assentar, podeis tomar assento. Eu quero falar hoje sobre a oração, e nós vamos fazer 5 perguntas acerca da oração, e vamos buscar 5 respostas na palavra, todas elas com Jesus. Primeiro, o que é oração? A oração é uma conversa que nós temos com Deus. Muitas pessoas se preocupam acerca de como ela deve se comportar no momento da oração, o que ela deve falar, o que ela deve fazer. Mas, em resumo e de uma maneira simples de entender, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Por isso que muitas vezes aqui na igreja do altar, eu faço uma primeira oração com você, que é uma oração em concordância, porque a oração em concordância ela é poderosa, disse Jesus: tudo que 2 de vós ligardes na terra será ligado no céu. Por isso que nós temos o hábito de orar em concordância. Quando eu digo assim: ore assim comigo, eu pronuncio a frase e na sequência você pronuncia também. E quando termino essa primeira oração em concordância, eu sempre digo assim: falem com Deus. Quase nunca digo, ore você agora. Ou, de vez em quando até falo, faça a sua oração. Eu tenho o hábito de dizer, falem com Deus, porque eu também vou falar com Deus agora, e eu quero que você fale com Deus agora. Então,
quando você entra no seu quarto e fecha a porta, e você dobra o seu joelho, ou de pé mesmo na sua varanda, na janela do seu quarto, você começa a orar, você está chamando Deus para uma conversa. Você está chamando Deus para falar com Ele. E isso deve ser algo constante. Isso deve ser algo natural. Essa fala ou essa conversa com Deus tem que ser algo que necessariamente deve fazer parte do nosso dia a dia. Quem crê que Jesus é Deus? Quem crê que Jesus é Deus? Mesmo sendo Deus, todos os dias Jesus falava consigo mesmo, porque todos os dias Jesus orava, todos os dias Jesus falava com Deus. Se você ler aqui Marcos capítulo de número 1, você que gosta de anotar, você que gosta de anotar as referências, as 5 perguntas que nós vamos fazer, as 5 perguntas que faremos aqui, gostaria que você anotasse todas elas. A primeira é: o que é oração? Marcos capítulo 1, no versículo 35, diz assim a palavra, ó: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Nem sempre Jesus teve um quarto para estar sozinho para orar. Quase sempre Jesus estava em viagem, caminhando, percorrendo todo o Israel. Então, como ele queria um momento dele com o Pai, várias vezes ele fez isso aqui. Ele saía sozinho, e aqui diz que ele sai para um deserto, ainda muito cedo, ainda escuro, e ali ele ora, e ali ele fala com Deus. Essa oração matinal, ela é fundamental. Eu creio que há 2 momentos que não há desculpa para você não orar. É quando você acorda pela manhã e antes que você dormir. Se alguém disser assim: mas pastor, muitas vezes eu acordo com um tempo muito curto para que eu venha me dirigir ao meu trabalho. Acorde meia hora antes a partir de hoje. Pastor, muitas vezes eu estou tão cansado à noite que eu não consigo orar. Ou chego tarde, tenho os afazeres domésticos, muitas vezes tenho que trabalhar em casa. E muitas vezes passa desapercebido o momento da oração. Eu acabo dormindo tarde e nem oro. Por que você não ora? Porque você não se atenta para orar. Porque antes de você deitar na sua cama, se você parar ainda que seja 10, 15 minutos, ou até menos para orar, você vai conseguir. Mas uma coisa nós temos que criar, todos nós aqui, o hábito de orar todos os dias, porque orar é falar com Deus. Amém? Segunda pergunta: por que a oração é importante? Porque eu vivo em um relacionamento com Deus. E todo relacionamento tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Agora, no mês que vem, pastor e eu completamos 8 anos de casados. Muitos aqui também são casados, inclusive há casais aqui. Imagina só você passar 1, 2, 3 dias sem falar com seu cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa. Ou você que namora, ou você que está noivo, você que se relaciona com alguém. Qual casamento, qual relacionamento iria se sustentar ou se sustenta se não há diálogo, se não há conversa? Com Deus
é igual, minha gente. Eu tenho um relacionamento com Deus, como também você tem. Como que você vai se relacionar com Deus se você não fala com Ele? E se eu falo com a minha esposa todos os dias, muitas vezes ela está no trabalho, a gente se fala pelo telefone, como eu creio que a grande maioria aqui faz a mesma coisa. No intervalo, apenas para dar um oi e perguntar como está. É assim ou não que funciona, casais? Porque há aquela necessidade, aquela preocupação. Já almoçou? Está bem? Como é que as coisas estão? Não é uma coisa natural de casal? Sim ou não? E por que não fazer isso com Deus também? E por que não, no momento do almoço, separar? Olha o tempo que eu vou dizer. Ainda que seja 2, 3 minutos, para dizer: Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero pelo menos te agradecer por tudo que o Senhor faz na minha vida, por esse emprego, por esse serviço, pelo salário que eu ganho. Ou então, ainda que seja para pedir alguma coisa, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á. Tem gente que nem para pedir está orando, veja bem, nem para pedir. É o que mais fazemos, sim ou não? Mas tem gente que nem para pedir nada a Deus está orando. Aqui em Lucas, no capítulo de número 9, eu só vou ler referência que você vai ver Jesus orando. Todas elas você vai ver Jesus orando. Lucas capítulo 9, versículo de número 28 e também 29. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Amém, minha gente? Sempre Jesus estava orando, falando com quem? Falando com Deus. E quanto mais eu oro, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu tenho um diálogo, quanto mais eu converso, mais eu me entendo, mais eu conheço. No início do relacionamento, você conversava bem mais com a sua esposa e seu esposo, sim ou não? Depois que casa, diminui bem menos. Isso é natural, porque afinal de contas, quando um estava de um lado, o outro do outro, vivendo as suas vidas ainda a certo ponto separadas, você queria saber como é que foi o dia da sua companheira e vice-versa, não é assim? Então tinha diálogo, tinha muita coisa para conversar. A partir do momento que casa, o diálogo diminui um pouco, porque você está vendo o que está acontecendo no dia a dia da pessoa, e não há mais aquela necessidade de falar tanto acerca de determinados assuntos, mas ainda assim mantém o diálogo, porque não dá para conviver a dois sem ter um diálogo, sem ter conversa. Com Deus nós devemos pensar da mesma maneira, que nós temos que manter esse diálogo, nós temos que ter esse hábito de conversar com Deus todos os dias, e não só 1 ou 2 vezes durante o dia de forma religiosa. Esse é o momento de oração, eu vou orar. Esse é o momento de oração, eu vou orar. Mas também tem que ser uma coisa natural, também tem que ser uma coisa normal. É algo que é meu, faz parte do meu dia, parar, orar e falar com Deus. Por que que a oração é importante? Porque eu estou em um relacionamento com quem? Eu estou em um relacionamento com Deus. Amém, pessoal? 3. Se Deus já sabe tudo, por que que nós devemos orar? Abra, por favor, em João, capítulo de número 11. Se Deus sabe de todas as coisas, por que então que nós devemos orar? João 11, versículo 41. Olha o que Jesus fala aqui nesta oração que ele faz, ó. João 11, 41. Veja. Tiraram, pois, a pedra,
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. Amém? A oração não é só fazer Deus conhecer uma necessidade minha, uma necessidade sua. Mas quando eu oro e faço um pedido a Deus, eu peço a Deus para me ajudar, eu peço a Deus para me abençoar, eu peço a Deus para operar uma cura, uma libertação, para me abrir uma porta, para abençoar a minha família, para abençoar o meu casamento, ou quando eu apresento a Deus uma dificuldade que eu tenho passado, eu não estou só apenas fazendo o Senhor conhecer aquele problema, aquela situação, porque de fato Ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Quem crê que Deus sabe de tudo? Porém, quando eu oro e faço Ele conhecer, eu também estou dizendo para Deus que dependo dEle, que preciso dEle, que necessito dEle, e que sem Ele eu nada posso fazer. E na oração também é um momento de aquebrantamento, é também um momento de humilhação, é também um momento de rendição. Eu estou orando, eu estou ali falando com Deus, eu estou fazendo um pedido para Deus, mas estou dizendo: Senhor, sozinho eu não posso, ou seja, eu preciso que Tu faças. Então eu estou atribuindo a Ele todo o poder. Sem o Senhor nada poderei fazer. Ele já sabe, mas eu estou declarando de coração: sem Ti eu nada posso fazer. Por isso que é importante orar. Tem gente que chega a um momento que diz assim: eu não vou orar mais, porque já orei muito e Deus sabe. Tem gente que diz: não precisa nem orar, porque Deus já conhece, Deus já sabe. Para que está orando, para que está falando toda hora, se Deus já sabe de tudo? Deus sim, sabe de tudo e de todas as coisas. Mas no momento da oração, você está se colocando na dependência de Deus, você está se humilhando diante de Deus, você está buscando ao Senhor, você está louvando ao Senhor, você está adorando ao Senhor, você está dizendo para Ele com as suas palavras que você necessita, que você precisa dEle. Quem está compreendendo, diga amém. Não é só simplesmente fazer Deus conhecer a situação, porque Ele já conhece, mas é um momento de louvor, é um momento de adoração, e é um momento que verdadeiramente Deus se contenta e Deus se alegra. Se você não estava orando nem para pedir, ore, busque e creia que Deus sim ouve as orações e Ele atende as orações. A Bíblia diz, queridos, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir. Ore, busque, clame, se coloque na dependência de Deus e creia que Ele não apenas está te ouvindo, mas Ele está te atendendo, Ele está te respondendo, Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai te abençoar para a honra e para a glória e para louvor do nome dEle. Diga glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta, quanto tempo devo orar? Pastor, tenho que passar horas? A Bíblia em nenhum momento especifica um tempo. Quer ficar horas orando? Amém. Pastor, eu acho que a oração que realmente Deus ouve é aquela que você fica horas orando. Eu discordo de você, porque a Bíblia em nenhum lugar nos mostra, nos ensina isso. E se você tem um hábito de orar muito, não queira criticar ou julgar aquele que tem um hábito de orar menos tempo ou pouco tempo, porque não há um período específico.
A Bíblia não estipula. O apóstolo Paulo, para a igreja de Éfeso, disse: orai em todo o tempo, não o tempo todo, quem entendeu? Amém? Paulo, para Tessalonicenses, disse: orai sem cessar, e não o dia todo, quem entendeu? A Bíblia nos manda orar sempre, sem cessar. Eu entendo isso como uma necessidade que temos de fazer as orações todos os dias. Eu creio particularmente que todos os dias nós devemos orar. Mas eu não preciso ficar 3 horas orando, mas não critico quem fica 4 ou 5 horas orando. Eu não preciso particularmente ficar 1 hora orando, mas se alguém fica mais do que isso, amém, glória a Deus. Mas é importante entender que não é o tempo da oração que determina se ela vai ser ouvida, se ela está sendo aceita, se ela está sendo recebida pelo Senhor, mas sim a veracidade das palavras, o quanto aquelas palavras que necessariamente devem vir do coração estão alcançando o trono de Deus. Aqui, em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus, que orava sempre, ele nos ensina mais. Veja, Mateus 11, versículo de número 25, diz assim a palavra, Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Uma oração curta. Amém? Mas há outros exemplos que Jesus ficou bastante tempo orando. Então eu não tenho que me preocupar com o tempo. Eu tenho que orar todo o tempo. Eu tenho que orar sem cessar. Agora eu não posso deixar de orar. Fiquei um dia sem orar, já tenho que me preocupar. Passei 2 dias sem orar, a coisa está ficando séria. Fiquei 1 semana sem fazer uma oração, estou fraco na fé. Não costumo orar, eu sou um crente desviado praticamente. Amém, gente? Não oro, não tenho o hábito de orar, não tenho o hábito de falar com Deus, eu estou na igreja desviado. Eu estou na igreja afastado da Bíblia. E se eu estou afastado da Bíblia, eu estou afastado de Deus, porque a Bíblia nos manda orar constantemente. A Bíblia não manda orar por horas, ela manda orar sempre. Quem está entendendo, diga amém. 5ª e última pergunta, com alguns tópicos agora. Como devo orar? Como eu devo orar? Primeiro, a oração, ela é dirigida a Deus. Amém? Eu sei que Jesus e o Espírito, juntamente ao Pai, são um, mas em nenhum momento Jesus mandou orar diretamente a Ele. Pelo contrário, Ele mandou pedir no nome dEle, e é importante você entender essa diferença. A oração é dirigida a quem? A Deus. Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Diz assim a palavra:
E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E ele diz assim no versículo de número 2: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele não disse Jesus, Espírito Santo. Ele disse o quê? Pai. Por isso que nós temos o hábito de dizer Senhor, nosso Deus, Senhor, nosso Pai, Pai amado, Pai querido. Aí você está vendo o palharinho orando, né? E se você perceber, dependendo do ministério, a linguagem da oração é um pouco diferente. Na Paz e Vida, a gente, por influência direta do pastor Palharim, a gente tem esse tratamento mais carinhoso com Deus. Já prestou atenção? Em alguns lugares você vê as orações sendo iniciadas: ó Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Em outros lugares: ó soberano Deus, ó Deus grandioso. Prestou atenção? Mas tudo começa com quem? Com Deus, porque a oração ela é sempre dirigida ao Pai. Não se ora a imagens e nem a santos. Não se ora a anjos, porque tem gente que ora a imagens, tem gente que ora a anjos, tem gente que ora até a homens, tem gente que ora até a mortos. Tem gente que ora a mortos, porque perde uma pessoa querida da família, muitas vezes uma mãe, um pai, aí diz assim: ô mãezinha, intercede por mim aí de onde a senhora estiver. Misericórdia. Não tem poder algum de intercessão. A oração ela é dirigida a quem? Unicamente a Deus. Jesus disse: quando orares, orem assim: Pai, santificado seja o teu nome. Eu oro ao Pai em nome de quem? Em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso único mediador. João 16, por favor. João 16, versículo de número 24. João 16, 24. Até agora, aqui é Jesus falando, tá? Nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Jesus está afirmando: até agora nada pedistes em meu nome. Então, eu posso ficar aqui, meia hora orando, mas quando eu finalizar essa oração, eu tenho que dizer: em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu não sei como é que você vai encerrar. Amém, glória a Deus, graças a Deus, assim seja, não importa. Mas antes de encerrar, você vai dizer: em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque o nome que tem poder é o nome de Jesus. Este nome é poderoso. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este nome que é poderoso. É este nome que o diabo bate em retirada quando ouve. É esse nome que move os céus em nosso favor. É esse nome que tem poder. Você pede ao Pai em nome de Jesus, para que a vossa alegria se cumpra. Quem quer ser muito feliz? Então diga assim: meu Deus, me abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor.
Ó, eu oro a Deus em nome de Jesus e faço isso com fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Amém? Vá comigo a Mateus 21. Mateus 21, versículo de número 22. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o quê? Ou seja, com fé, recebereis. Eu sei que às vezes nós, pastores, até levitas, pedimos para você falar com fé, orar com fé, quando você está falando assim baixinho, né? Não tão avivado, mas fé não quer dizer gritar. Você entende, né? Sim ou não? Às vezes eu sei que a gente diz, eu digo assim, igreja, ora comigo, diga meu Deus e meu Pai. Eu sei que tem gente também que parece que está rezando o texto, né? Não fala com Deus, cochicha, né? Meu Deus e meu Pai, né? Aí eu digo, com fé, igreja. Aí você desperta, meu Deus e meu Pai. Mas isso não quer dizer que você tem mais fé do que o outro, ou vice-versa. Amém? Fé é uma coisa que você tem ou não tem. Não tem esse negócio de meia, ou morno, ou frio na fé, né? Ou você tem fé ou você não tem fé. Mas toda vez que você for fazer uma oração, essa oração ela tem que ter fé. Você tem que ter fé para orar, você tem que ter fé para pedir. É no momento da oração que você vai louvar a Deus, vai glorificar, vai se prostrar, se humilhar. Mas é no momento da oração também que você vai ver a diferença de Deus na sua vida. É no momento da oração que você vai ver o mover de Deus. É tão maravilhoso, pessoal, é tão lindo quando você faz uma oração com muita fé e acontece tudo conforme você pediu. É uma sensação tão maravilhosa que você não consegue explicar o fato de você ter falado para Deus, ó Senhor, abençoa a minha vida, faz desta forma, e Deus faz conforme você falou. Sim ou não? E por que Deus fez? Porque Deus pouco se importou com o som que saiu da sua boca. Mas quando Deus olhou para o fundo do seu coração, porque a palavra diz que Ele esquadrinha o coração, Ele tem a medida exata do coração. Deus viu antes de tudo sinceridade, humilhação, rendição, mas Ele viu também a verdadeira fé. Amém? Jesus tinha amaldiçoado uma figueira e os discípulos ficaram maravilhados pelo fato de Jesus ter liberado uma palavra e conforme Jesus liberou a palavra aconteceu. Aí Jesus apenas disse, leio de novo, tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. O que é que ele está falando? O que vocês me viram fazer, se vocês orarem ao Pai em meu nome, crendo com fé, vai acontecer. Eu sei que muitos aqui, aliás, muitos não, todos aqui têm muito ainda para pedir a Deus. Se você pedir a Deus em nome de Jesus, e se você orar com fé, crendo verdadeiramente, já toma posse. Quando terminar a oração, já agradece, porque se foi feita com fé, Ele fará para a glória e louvor do nome dEle. Oh glória! Amém! E por último, como devo orar? A Deus em nome de Jesus com fé. 4, sem repetições. Mateus capítulo 6. Breve e sem repetições. Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam
que por muito falarem, serão o quê? Ouvidos. Amém? Eu sei que tem dia que até eu mesmo, nas orações, me estendo um pouco. Eu sei que eu me estendo mais na palavra do que nas orações, mas tem dia que eu me estendo um pouco nas orações aqui na reunião. Mas não é por falar, pessoal. Não é por falar. Não é repetir, não é se estender tanto, mas é a fé, é a veracidade daquilo que você está falando. Amém? Deu para entender? Jesus está dizendo: não useis de vãs repetições. Quando a gente condena, no sentido de não apenas criticar, mas de ensinar os irmãos católicos o fato de rezarem, porque orar é falar com Deus, rezar é repetir orações. Por exemplo, a reza que é feita com o terço, as rezas que têm uma oração específica para o específico santo, são sempre as mesmas palavras, são sempre os mesmos dizeres, não é assim? A oração do santo tal, aí todo dia a pessoa ora aquilo, ela lê aquilo. A oração da santa fulana, com todo respeito, ela todo dia ora aquilo. A oração do terço, X Ave Maria, X Santa Maria, X Pai Nosso, sim ou não? É por isso que a gente condena tal prática com base no que o próprio Senhor Jesus disse. Hoje você diz assim: poxa, pastor, quando eu vou orar, às vezes me faltam as palavras. E quase sempre eu estou ali repetindo a mesma coisa para Deus. Mas é porque justamente isso, está faltando o hábito. E a partir do momento que você criar o hábito, você vai perceber que não vai te faltar palavra para falar com Deus nas suas orações. Amém? E você não vai focar mais naquele problema, naquele filho que está te dando trabalho, naquele problema que você está enfrentando na empresa, ou na crise que você possa estar passando no seu relacionamento. Você vai começar a entregar determinadas questões nas mãos do Senhor e orar por outras coisas. Vai ter dia que você vai pedir, vai ter dia que você vai só se humilhar na presença do Senhor, vai ter dia que você vai só louvar a Deus, vai ter dia que você vai só agradecer, vai ter dia que você vai fazer tudo numa oração só, vai ter dia que tu vai orar pouco, vai ter dia que tu vai orar muito, mas o importante é que tu vai orar todos os dias. Quem compreende o que eu estou dizendo? Amém? Recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.